Hora de mais uma entrevista importante. Nessa edição, a gente conversa agora com o cientista político Fernando Abrúcio. Fernando, boa noite. Bem-vindo aqui ao Expresso CNN. Mona Lisa falando, me ouve bem? Ouço bem. Boa noite, Mona Lisa. Prazer em revê-lo. Vamos lá. Arthur Lira falando que é hora de pacificação, temos que acabar com as bravatas, mas a gente sabe que as bravatas não vão acabar. A ameaça de ontem do presidente Bolsonaro foi absolutamente clara, dizendo que ele não vai seguir, então, nenhuma determinação do Supremo, de um ministro do Supremo, o ministro Alexandre de Moraes. Havia elementos para o presidente da Câmara ter tido uma atitude mais enfática, mais dura, mais relevante hoje ou ainda não? Eu acho que o presidente da Câmara, Mona Lisa, está perdido, porque ele percebeu que o mundo mudou, que houve uma mudança no cenário, mas ele não sabe como se colocar nessa mudança. Porque, de um lado, o presidente da Câmara, na verdade, lidera um grupo que recebe muitos recursos do governo federal. Recursos muito pomposos, talvez como nunca antes os deputados receberam desde a redemocratização. E ele é o fiador deste pacto. Mas, por outro lado, a economia está piorando. Eu estava assistindo agora há pouco o jornal. As notícias são todas ruins. As elites econômicas e sociais do país estão cada vez mais se afastando de Bolsonaro. E pior, os bolsonaristas, que devem ser mais ou menos algo em torno de 20% da população, Mona Lisa, não vão votar no Arthur Lira para deputado. Não vão votar no deputado típico do Centrão. Então, ele percebeu que a coisa está mudando, mas há uma dificuldade de quebrar o pacto que fizeram, porque esse pacto envolve muitos recursos, não envolve só o deputado Arthur Lira, isso é uma ilusão, envolve um conjunto de cerca de 200 deputados na Câmara, mas os fatos vão se colocar, Mona Lisa. Você falava agora há pouco, por exemplo, dessa paralisação dos caminhões. Nós estamos vendo que a Bolsa despencou quase 4% hoje. Portanto, a pressão vai continuar sobre o deputado Arthur Lira. Ou seja, ele vai ter que, se tudo continuar do jeito que está, ter uma atitude mais determinante, que é o que a gente está escutando desde ontem, no momento em que o presidente Jair Bolsonaro fez aquelas declarações. Mas, Fernando, eu quero colocar, claro, preciso colocar alguém que está ansiosíssimo para falar com você também, Yuri Pita. Vai chegar até sorridente, Obrigado, boa noite. Me orientando. Eu sei. Estávamos rasgando elogios, mas vamos lá, Yuri Pita, ficou até vermelhinho. Sou suspeito para falar do Abrúcio, a quem devo muito do ponto de vista da minha formação, desde a graduação, inclusive no mestrado. Mas boa noite, Abrúcio, prazer mais uma vez falar contigo. Pegando ainda essa questão da Câmara, principalmente da Câmara dos Deputados, dessa relação da base dos deputados com o governo federal. Existe não só Arthur Lira, mas existem os partidos do Centrão e aqueles outros deputados, mesmo em outros partidos. A gente estava falando, por exemplo, do PSDB, que tem uma encruzilhada de pelo menos 1/3 da bancada, muito mais bolsonarista do que tucana. Qual é o momento, qual é o ponto-chave na sua avaliação que esses deputados vão tomar essa decisão de manter-se fiel ao governo e ir com ele até as últimas consequências ou prevalecer a sobrevivência política de cada realidade local desses deputados e, com isso, eventualmente o governo sofrer mais uma nova erosão de apoio político na Câmara dos Deputados? Yuri, eu acho que 3 fatos vão nortear o destino do Centrão e desses deputados que você falou. O primeiro fato é a piora da situação econômica do país. Inflação, desemprego, a atividade econômica não vai chegar nem a 1,5% ano que vem, já sabemos disso, crise hídrica, e isso vai pressionar os deputados. Eles não querem, na verdade, morrerem amarrados com a crise econômica. O segundo fato é que, a partir disso, vão descobrir, Yuri, que não terá orçamento para os 30 bilhões desse ano. É isso que vai acontecer. Não vai ser aprovada a PEC dos precatórios, não haverá nenhuma solução entre Tribunal de Contas da União e STF, a pressão do mercado está aumentando os juros futuros, e mais do que isso, o Banco Central acertadamente vai aumentar os juros, isso vai aumentar o custo da dívida pública, vai sobrar menos dinheiro no orçamento. E o terceiro fato é que, em algum momento, aqueles que hoje estão divididos contra o presidente Bolsonaro vão se unir mais fortemente.
E aí a questão é a seguinte, para o Centrão e para esse conjunto de deputados. Vale a pena ficar com o governo se nós não vamos ter o dinheiro que nós tivemos em 2021? E se nós vamos ter um desgaste enorme, ficando apenas com os 20% dos bolsonaristas, que nunca votarão na gente? Quer dizer, Yuri, vai ter um Zé Trovão em cada estado do país, defendendo o Bolsonaro de forma radical, de modo a que não vão votar no Arthur Lira. Vai ter um Zé Trovão na Alagoas que fala assim, Arthur Lira é do passado, agora o futuro é o bolsonarismo. Portanto, eles estão num jogo em que a variável tempo é a grande questão. Quanto tempo demorará para piorar ainda mais a questão econômica? Quanto tempo piorará mais? Quanto tempo nós vamos sentir que esse orçamento do ano que vem não vai ser igual ao orçamento de 2021, vai ser muito mais escasso? E quanto tempo vai demorar para que centro, uma certa direita liberal, centro-esquerda e esquerda se juntem numa campanha contra o Bolsonaro? São esses três tempos que estão hoje colocando na parede o Centrão e o presidente Arthur Lira, e você conhece muito bem Brasília, nunca vi o presidente Arthur Lira tão nervoso quanto na sua fala de hoje. Ele é uma pessoa muito enfática, muito bem preparada para o discurso parlamentar, e hoje ele estava tremendo nas bases. Isto mostra que alguma coisa se mexeu, o gato subiu no telhado. Tive essa percepção também quando ele fazia ali o pronunciamento, além de ler, né, o pronunciamento num tom de nervosismo e ali no final não entendendo muito bem que tinha terminado, mas sim com palavras enfáticas, sim, com frases duras, mas eu fiz essa ressalva até com o Yuri Pita, com a Renata e também com o Leandro. Não teve, né, nenhuma citação, Abrúcio, ao tal botão amarelo, de jeito nenhum. Não tinha ali cor em nenhum momento, mas vamos lá. Eu quero, claro, conversar mais com você, mas quero também colocar, Yuri Pita, eu nem sei se você está satisfeito com a resposta. Sem dúvida. Ou se quer um arremate. Não, acho que a resposta mais do que clara aí, essa questão do tempo. E falando em tempo, dar tempo para os meus colegas também perguntarem. Você é um lorde. Então vamos lá. Chamar também a Renata Agostini para o papo. Renata, minha querida, por favor, chega na conversa. Abrúcio, boa noite. O senhor falava há pouco lembrou, né, da figura do Zé Trovão, caminhoneiro, sobre o quanto tempo demora para a situação econômica se agravar. E a gente tem, ao longo do dia de hoje, uma mobilização dos caminhoneiros que está crescendo, né? A gente falava há pouco, começou em 4 bloqueios em 4 estados, agora a gente já tem uma contabilidade de 14 estados. Como que isso entra nessa equação, nesse cenário que o senhor descrevia? Esses caminhoneiros estão colocando nas ruas pautas que são endossadas, incentivadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas paralisação de caminhoneiro também é um problema para o país. Como é que isso entra nessa equação e na situação do governo? Olha, Renata, quando o presidente aposta na radicalização, a radicalização leva ao caos. E o caos leva ao caos. Ou seja, essa paralisação de caminhoneiros, primeiro vai dividir os próprios caminhoneiros, porque não é uma pauta da categoria. É uma paralisação, no fundo, norteada pelos discursos de 7 de setembro do presidente Bolsonaro. É uma defesa do presidente Bolsonaro. Segundo, se a paralisação continuar por muito tempo, Renata, os efeitos vão ser na economia. E quem recebe os efeitos, a Mona Lisa falava sobre isso, é o próprio presidente, é o próprio país. Isso pode impactar o preço dos alimentos, isso pode impactar toda a discussão da insegurança jurídica no país. Vejam, alguns dos sindicatos de caminhoneiros foram agora conversar com deputados no Congresso pedindo proteção. Olha o ponto que se chegou. Portanto, a radicalização, essa aposta do Bolsonaro em manter sua bolha mais radical, com uma forma, digamos, de, primeiro, proteção contra o impeachment, segundo, acreditar que isso pode levá-lo, de alguma maneira, ao segundo turno, com pouco mais de 20% dos votos. E terceiro, acreditando que esse pessoal, Renata, pode fazer qualquer coisa pelo mito, pelo presidente. Só que radicalização leva ao caos e o caos leva ao caos. Portanto, a aposta do presidente é não governar mais, mas sim mobilizar a sociedade a seu favor. O caos nos leva ao que a gente acabou de ouvir aqui do Fernando Nakagawa hoje, né? A nossa moeda derretendo até mais aqui do que a nossa vizinha Argentina. Mas, Abrúcio, também quero colocar o Leandro Rezende no papo. Leandro, por favor, a sua pergunta.
Obrigado, Mona. Abrúcio, obrigado por estar conversando com a gente. Alguns cientistas políticos, até vi o Marcos Nobre, da Unicamp, falando sobre isso, de que há um risco no Brasil de uma invasão como nos moldes que aconteceu lá nos Estados Unidos ao Capitólio e de que o clima que se está criando no país, liderado pelo presidente Jair Bolsonaro e pelos apoiadores dele, pode levar o país a experienciar o que aconteceu lá nos Estados Unidos quando se tentou invadir o Capitólio. Você vê esse tipo de ato violento no horizonte do Brasil nos próximos meses? Eu acho que há esse risco, Leandro, por 3 razões. A primeira é porque o discurso radical não apresenta pontes. Você não consegue dialogar com ninguém. Em segundo, porque o presidente Bolsonaro fala muito na questão da violência, né? Quando ele fala da questão das armas, quando ele incita a população a não respeitar as leis, ele na verdade, incita um comportamento violento. Mas tem um terceiro ponto, Leandro, que é muito importante. O Bolsonaro não controla por completo esses grupos. Na verdade, ele tirou da caixa de Pandora um monte de gente que, em nome do Bolsonaro, pode ser até não falando com ele, pode fazer atos impensados. Ou seja, alguns bolsonaristas podem fazer atos que poderíamos até definir como atos terroristas. A invasão do Capitólio é um ato terrorista. Então, acho que o bolsonarismo abriu uma caixa que ele não controla mais, Leandro. Este é o ponto. E aí, é bom dizer, isso pode levar a uma crise institucional, pode levar a mortes ou violência, poderia tentar levar a um golpe, mas a questão do golpe precisa responder apenas uma pergunta: o que se faz no dia seguinte do golpe? Ninguém sabe responder essa pergunta, porque qualquer quebra institucional no país em um mês leva o dólar não para 5,40, mas para 15. Quebra a economia do país em um mês. E aí, todos esses grupos, uma parte desses grupos que se mobilizaram, voltam para casa. Portanto, o maior risco não é uma coisa organizada, completamente maquinada. O maior risco é que essa coisa perdeu o controle. O bolsonarismo incentiva a perda de controle, a violência e atos tresloucados. Abrúcio, ainda temos mais 2 minutinhos e eu queria ainda te ouvir sobre uma percepção, né? No discurso do caos, do enfrentamento de ontem do presidente Bolsonaro, claro, sumiram as nossas crises. As crises desapareceram. Isso é, sim, uma estratégia política, inclusive pela gravidade dessas crises que foram esquecidas. Mas é uma estratégia política, Mona Lisa, que piora as outras crises, né? Quer dizer, vamos lá pensar. Se você começa a falar assim, nós não vamos respeitar decisões judiciais, o dólar vai lá para cima, porque os investidores estrangeiros não querem segurança, nem os investidores locais querem segurança. Portanto, ele esconde que tem um problema de inflação, mas está alimentando a inflação. Se, digamos, todos os investimentos que nós precisamos para ter crescimento econômico deixam de acontecer, os empresários guardam o investimento para um outro período. Portanto, essa ideia de esconder as crises, que são as crises reais do dia a dia, Mona Lisa, não adianta, porque elas vão piorar quanto mais o governo radicalizar por esse caminho de uma simbologia que não resolve os problemas do povo. As crises estão aí, né, no dia a dia de todos, de absolutamente todos. Fernando Abrúcio, muito obrigada pelo papo. Boa noite a você e até uma próxima. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite a todos. Obrigada.